Muito boa noite a todos, queridos amigos. Estamos aqui de volta em nosso programa Polêmica Espírita. Esse que é o 29º Polêmica Espírita. E uma grande satisfação, novamente, estarmos aqui reunidos. Esse programa que não é só nosso, realmente de todos aqueles que se interessam em aprofundar conhecimentos acerca dessa magnífica doutrina. Estou aqui acompanhado, como de costume, do Paulo Neto, que nos trará considerações sobre esse tema que, a princípio, ao nosso ver, não deveria nem ser polêmico, porque a doutrina espírita é bastante clara em relação à questão do aborto, né? Só que ela acabou se tornando um tanto polêmica, porque, infelizmente, nós temos encontrado indivíduos, né, que, mesmo se dizendo espíritas, têm defendido a possibilidade do aborto provocado, né? Inclusive, todas essas diferenciações, todas essas questões vão ser abordadas hoje pelo Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Jorge, Marcondes, Shirley, Stella, Cláudio e Ari. Bom, e esse assunto, né, Arthur, ele sempre está em voga, né? Porque a legislação brasileira ou os políticos brasileiros sempre querem pautar isso para discutir esse tema. Se aprova, se não aprova. E aí a gente vê que os espíritos tomaram aquele caminho que eu acho que não seria o adequado, embora a gente tenha respeito à opinião das pessoas, mas não adequado doutrinariamente falando, porque se a pessoa é espírita e achar que pode ser feito o aborto, então eu sinto muito, mas não conhece o espiritismo, né? Então, esse tema é um tema assim, muito polêmico, eu sei disso, mas eu fiz uma pesquisa, né? Você viu mais ou menos o resultado que eu te passei, o material que eu vou trabalhar hoje. Sim. Ele foi publicado um livro, ele está no formato digital por enquanto. O editor está prometendo fazer umas 300 a 500 cópias aí impressa, mas fica só igual aquele nosso lá, só de ano. A situação está difícil, né? E as editoras, as livrarias não estão comprando muita coisa, então a gente entende a situação, não vai querer cobrar muita coisa. Mas, de qualquer forma, é produto de pesquisa em função mesmo de polêmica, né? E parece que você já percebeu que tudo que é polêmica parece que me atrai, né? Que assunto de polêmica, vamos dizer, comigo mesmo. Então, aí, vamos tentar compartilhar essa pesquisa com o pessoal e vamos ver o que a gente pode trazer para esse pessoal e vamos ver, né, o retorno deles, né, em relação ao material, que isso é importante também, né? E como vocês vão poder notar, né? E como você está dizendo aí, Paulo, para ele se tornar um livro, né, é que a pesquisa realmente é bastante profunda. Porque às vezes a gente assiste, né, uma palestra sobre aborto, mas a coisa não vai tão a fundo como você vai nos mostrar na noite de hoje. Então, eu convido a todos que prestem bastante atenção e assistam até o final, né, para que vocês verifiquem aí realmente a profundidade da pesquisa que foi envidada aí pelo Paulo Neto. Então vamos lá, vamos já adicionar aqui a nossa transmissão, esse material, esses slides, né, que são a base para o livro que o Paulo Neto, como ele acabou de dizer, está aí para lançar sobre esse importante e doutrinário tema que, infelizmente, em função daquilo que nós já explicamos, né, tem sido atacado em função de certas crenças, em certos posicionamentos ideológicos que, infelizmente, acabam se sobrepujando ao posicionamento doutrinário em alguns grupamentos espíritas. Então, vamos lá. Muito bem. Então, nosso tema é espiritismo e aborto. A nossa frase não tem como ser outra, né? É o não matarás mesmo, né? Tá lá, aparece 2 vezes na Bíblia, né? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Ela é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos aparecem nesses 2 lugares, né? Todos nesses 2 livros, melhor dizendo. Bom, como sempre, assim, a nossa fonte vai estar sempre citada aqui na parte de baixo, entre parênteses aqui, ó.
auditor Alta de Souza, palestras públicas, aborto. Então, tudo que a gente vai falar tem fonte, e tudo que é de terceiro tem um aspas. O que não tiver é meu, né? Para ficar bem situado. O sem aspas, te garanto que é pouco, né? Tem mais aspas do que tudo, porque a gente trabalha com pesquisa, e pesquisa você levanta os dados e comenta, e costura um autor com o outro, a opinião de um autor com o outro, e vai criando o livro, né? Então, a definição de aborto que aparece nessa palestra da editora Alta de Souza é a seguinte: aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. É a morte do ovo, aí seria até 3 semanas de gestação, do embrião, de 3 semanas a 3 meses, ou feto após 3 meses. Não implicando necessariamente sua expulsão, a expulsão, né, do feto, do ovo, né? Bom, aí ele dá a fonte, né, que eles tiraram essa informação, e lá do livro do Manual de Direito Penal. Interessante que é de direito, né? Porque vê que a coisa é bem interessante. Eu gostei mesmo dessa definição. Bom, quando a gente pode, o assunto permite, a gente busca alguma coisa para ver como está na Bíblia, né? Como está na Bíblia, para ver o que é que fala, que negócio todo. E aqui, eu não sei por que, eu cismei de ir lá na Bíblia para ver se falava. Esta passagem aqui, que é o Êxodo 21, capítulo 21, versículo 22 a 25, é o único local em toda a Bíblia que aparece a palavra aborto. Então, a gente tem Bíblia eletrônica, você põe a palavra aborto, só aparece essa. E vamos ver o teor dessa passagem, você vê que a coisa, como que era, né? Então, diz assim: numa briga entre homens, se um deles ferir uma mulher grávida e for causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar aquilo que o marido dela exigir e pagará o que o juiz decidir. Contudo, se houver dano grave, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. É a tal da lei de Talião. Então, o que a gente observa aqui? A preocupação é com a mulher, não é com o feto. Então, grande, maior para quê? Sem dano maior o quê? A mulher. Eu assim, mas meu Deus, que é isso? É loucura, né? Como é que não tem, já não tinha, né? Essa época da preocupação. Mas eu tenho uma outra obra, que aí nós vamos caminhar lá para a época de Jesus, e aí essa obra eu acho que salva um pouco a pátria. Essa obra é chamada Didaquê, ou Didaque, sei lá como pronuncia esse negócio aí, que é o ensinamento dos apóstolos. Ela foi escrita entre 60 e 70 depois de Cristo. Tá? Então, no capítulo 2, versículo 2, vai aparecer assim. Eu cortei, né? O que tem entre colchete e pontinha é uma parte que eu corto, que é a parte que não interessa, né? A gente já vai direto no foco. Não matarás criança por aborto, nem recém-nascida destruirás. Então, eu entendo o seguinte, que isso pode ter surgido entre o ensinamento de Jesus e que não foi para lá nos evangelhos, não foi registrado pelos autores dos evangelhos. Porque isso não vem do nada. Não poderia ter vindo do nada. Como é que... Entendeu? Então, Jesus deve ter conversado com eles não registrado, mas lá na frente, nessa obra, foi registrado. Então, eu entendo, posso estar enganado? Pronto, claro, que isso é fruto do ensinamento de Jesus. Se não falou literalmente, deu a entender. Tá certo, Arthur? Faz sentido, faz sentido. Faz sentido? Pois é. Então, né? Bom, tem essa obra, A Vida contra o Aborto, da doutora Marlene Nobre, que é uma obra que eu recomendo para quem quer ler alguma coisa sobre o tema. É muito boa, tirei muita coisa dela. Fantástica, ainda mais que ela é especialista em medicina, né, formada em medicina, então o foco é totalmente diferente do meu, né? Então, com muito mais conhecimento, mais propriedade, então muito boa essa obra. Então, recomendo aí para quem se interessar pelo tema. Então, vamos ver alguma coisa dessa obra que nós tiramos para comentar. Então, tem um capítulo chamado Razões Científicas contra o Aborto. Então, diz lá, o Dr. Bernard N. Nathaniel, em conferência proferida no Colégio Médico de Madrid, contou que, em 1971, assumiu a direção da maior clínica de aborto do mundo,
o Centro de Saúde Sexual, situado ao leste de Nova York, onde atuavam 35 médicos e eram realizados 120 abortos diariamente. Olha você ver. Inclusive, sábado, domingo, feriado, só o único dia que ele não fazia o aborto no dia de Natal. E que até 1972, então ele ficou ali por volta de um ano e pouco, no máximo, um ano e pouco. Quando ele deixou a direção desse hospital, ele já tinham sido realizados 60 mil abortos, e ele, pessoalmente, realizou 5 mil abortos. Então, nós estamos falando de alguém que fez, praticou e entendeu do ramo. Vamos dizer assim, para a gente situar, ok? Alguém que participou, entendi, viu, sentiu, percebeu. Vamos lá. E esse dado é importantíssimo. Bom, sim. Então, na clínica, tudo parecia transcorrer bem. Os problemas de profundidade, porém, eram muitos e poucos comentados. Então, aparentemente, está tudo indo bem, mas, né, por trás dessa aparência, o bicho estava pegando, né? Aí ele diz lá, em reuniões informais, né, Tyson ficou sabendo, por relato das esposas dos médicos, então as mulheres dela com as línguas nos dentes, né, e contaram o que está passando. Agora sim vocês vão ver que encrenca. Muitos deles, ou seja, dos médicos, sofriam pesadelos durante a noite, acordavam gritando, referindo-se a sangue e a corpos de crianças cortadas. Olha para você ver o que causou, o que estava causando aos médicos. Pode ser até mesmo uma questão de obsessão, né, Arthur? Acho que pode ser até questão de obsessão, né? Me parece que sim. Mas pode ser que ele também causou um impacto emocional muito grande. Eles faziam para ganhar dinheiro, né? E ficava com aquela coisa na cabeça. Mas vamos lá, continuando. Outros médicos bebiam demasiadamente ou abusavam das drogas pesadas, tendo necessidade de assistência psiquiátrica. Olha o quadro. Olha o quadro. Completando. É a consciência gritando, né, Paulo? Não é diferente. Algumas abandonaram a clínica chorando, outras se tornaram alcoólatras. Então, esse é o quadro. Esse é o retrato da clínica. E aí nós lembramos de uma passagem de Jesus o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa. Tá aí. Eu não preciso de falar mais nada. Aqui está a prova de que não é uma coisa legal, né? Pela parte psíquica que produzia nas pessoas, né? E muitas, né? E está aí evidente, né? Então, bom. Em 1972, Tyson deixou a clínica para assumir o cargo de diretor de serviço de obstetrícia do Hospital São Lucas de Nova York. Então, ele ficou na mesma cidade, né? Onde, nesse hospital, então, ele implantou o serviço de medicina fetal. Olha a guinada. O cara fazia aborto, agora ele tá lá salvando os fetos. Olha pra você ver. E que realizava cerca de 50 tipos de cirurgia no interior do útero, né? Com a finalidade de salvar e favorecer a vida do feto. Olha a guinada, cara. Essa foi fantástica. Então, a obstetria, né, seria o quê? O ramo da medicina que se ocupa da gravidez, do parto e da evolução da saúde feminina no período imediatamente subsequente a ele, ou seja, ao parto, né? Só nesse período que eu trabalho. Bom, aí continua lá o nosso texto. Esta prática, ou seja, de cirurgia lá dentro do útero, convenceu, olha para ver, de que o feto é um ser humano. Ora, convencer que fazia aborto à torta direita não estava nem aí, então alguma coisa séria aconteceu com ele. Para ele mudar de posição. Sim. Porque aí é uma guinada de 180 graus. E isso não acontece sem um motivo forte. Eu entendo assim, né? Com todas as suas características, que deve desfrutar de todos os privilégios e vantagens como qualquer outro cidadão. Está convencido? Então, ele está convencido de que o aborto é, 2 pontos, ato deliberado de destruição, um crime. Eu achei fantástico esse caso, é justamente por isso.
Porque nós estamos falando de alguém que fez aborto, então estou falando de alguém que teve experiência. Né? E houve a mudança drástica de pensamento. Aí depois que eu descobri que no YouTube tem um vídeo dele chamado Grito Silencioso. Ele vai contar os casos, vai narrar, né, sobre os casos de aborto por sucção de feto de 12 semanas. 12 semanas são 4 meses, 3 meses, né? 3 meses. Eu recomendo o vídeo. Tá? É chocante, sim, mas de repente a gente precisa de um tratamento de choque, né, Arthur? Para a gente cair numa realidade que ele não conhece. Ele conhece a realidade. Então ele tem muito para passar para a gente. A gente de fora analisa de uma forma. Ele que viveu, fez, depois deixou de fazer, passou a salvar, ele tem uma realidade dele totalmente diferente. Então tem muito que a gente pode aprender com ele. Então por isso que eu recomendo. Bom, terceiro mês de gravidez, só para a gente ter ideia, então nós vamos pegar que é a 12ª semana, que é o que ele fez lá do vídeo, né? Então, para a gente ter uma ideia, aqui está um modelo de um feto de 12 semanas. Está toda a característica do ser humano formado. Então, até esse ponto aqui, eles abortavam, sem não boa, até 3 meses abortava, jogava fora e aí, ó, nós temos um ser humano formado. Em miniatura, mas tá aí, né, Arthur? Bom, aí nós continuamos na obra, né, da Marlene, então tem outro capítulo chamado Seria o embrião um mero amontoado de células? Porque tendem a materializar as coisas para poder descartar todo o tempo, a toda hora, sem traumas conscienciais, por exemplo. Né? Isso aqui não vai nada, isso é um monte de carne, entendeu? Tipo assim. Então, Morley Persaldo, ilustres embriologistas, afirmam que o zigoto, o que é o zigoto? O zigoto é a união do espermatozoide e o óvulo, né? E o embrião, que é já a fase inicial, né? São organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Sendo assim, então, a opinião dos dois especialistas, tá? Sendo assim, não é possível interromper algum ponto do contínuo. Que contínuo é este? Zigoto, feto, criança, adulto e velho, sem causar danos irreversíveis ao bem maior que a própria vida. Então, não tem como corromper, senão interrompe a vida. Então, está interrompendo a vida. Né? Aí, continua eles lá. Aqui é a Marlene. Com base nessa verdade científica, os grandes mestres, figuras notáveis da obstetrícia brasileira, Álvaro Guimarães Filho, Domingos Delácio, Ciro Ciari Júnior e Francisco Cerruti, fizeram uma declaração conjunta. Então, por que declaração conjunta? Uma declaração conjunta é algo muito importante, porque muitas vezes a opinião individual não tem valor, mas junta 5 pessoas para falar a mesma coisa, o peso é maior. Por isso que está lá os coisas de peso aí, tá? Então, o que eles falaram? Abortamento induzido significa a eliminação de uma pessoa biologicamente viva. Ponto. Então, não é uma coisa. Então, não é um amontoado de células. Esse é o ponto. Bom, aí continuando a obra. Aí já Marlene. Embora a embriologia já tenha definido como certo se o embrião é um organismo humano vivo, aos que insistem em reduzi-lo à condição de um amontoado de células, uma coisa, um objeto totalmente dependente do organismo materno, removível a qualquer tempo. É este que é o ponto. Sim. Quando você codifica na coisa, vamos dizer assim, o feto, você pode descartar, pode jogar fora a qualquer hora. Então, esse é o grande problema. Então, lá continua Marlene. Com tal espécie de premissa alienada da realidade fática, ou seja, dos fatos, da realidade dos fatos, reduzem o extraordinário fenômeno da vida a um evento banal, destituído de importância, justamente para a consciência não acusar. Sim. Aí está o motivo. Né? Vida. Não tem quem não se encanta com a forma. E quando ele sai para fora, então, o bicho mais feio do mundo parece um ratinho. Ai, que gracinha, gracinha da mãe.
Não é? Não é, Arthur? É. Mas todo mundo se encanta, o coração de todo mundo se amolece diante de uma criança. É fantástico sabe? Isso é divino, como diz outros. Isso é divino. É isso que choca, né, Paulo? De algo que é visto pela maioria. Fotos piores para mostrar, de fetos totalmente cortados, mas eu já achei essa dramática pelo simbolismo que tem nela. Então, sabe, vamos só avisar um pouco, deixar mostrar essa, porque no fundo é isso, está mostrando que o feto, você está matando o feto, essa que é a ideia, né? Fazendo correr sangue, né? Vamos dizer assim. Bom, dentro dessa pesquisa, eu descobri 3 tipos de aborto. Um que chama do aborto espontâneo, o tal do aborto terapêutico e o intencional. Bom, e o intencional pode ser delituoso quando contrário ao permitido na legislação do país. Então, por exemplo, se no Brasil não proibisse aborto de uma certa coisa, a pessoa faz, então é um intencional delituoso, tá ok? Bom, vamos lá agora. No espontâneo, vai ter uma informação que há possibilidade do feto não ter espírito, então um aborto sem espírito. Nós vamos ter que explicar isso lá na frente, tá? Que é na questão 356. E o outro que é o aborto com espírito. Então, esse aborto com espírito, desculpa, o feto tem espírito, mas dizendo, né? Então, o que nós temos lá? A causa, né? Como causa. Causa o espírito reencarnante, que pode desistir do processo de reencarnação e, não vou mais não, e aí ocorre o aborto. Causa, mãe e pai, descarga deletéria, conflito familiar. Nós vamos explicar lá na frente. E, por incrível que pareça, pode ter causa de espíritos maléficos. Né? O terapêutico seria, então, a intervenção médica para salvar a vida da mãe. E o intencional seria questão do estupro, o tal do aborto eugênico, e muitos motivos que aparecem, econômico, estético, e aí eles inventam os motivos qualquer intencional. Então, você fez com a intenção de tirar o feto dentro do útero. Então, é intencional. Né? O espontâneo não tem essa ideia de querer tirar, ele vem de forma bem literal, espontânea mesmo, e o terapêutico pela intervenção, que é preciso tirar, senão a mãe morre. Bom, esses são os 3 casos que eu vi dentro do que pesquisei. Bom, quanto à questão dos métodos abortivos, e aqui nós só não dá ideia, porque não sou médico para sair explicando cada um, né? Só para a gente ter ideia dos métodos, né? O método de sucção, aquele que o Dr. Leiteson fez o vídeo, o esquartejamento, só de falar isso já dá né, aquele desgaste, né? Sufocamento ou aborto por nascimento parcial, retirada do líquido amniótico com introdução de solução hipertônica salina, mediante prostaglandinas e a tal da pílula RU486. Só essa pílula que nós vamos... não, são 2 aqui que nós vamos explicar, esses 2 outros. São um pouco, sim, diferentes, né? Então, mediante prostaglandinas, seria o que não? Essa é a droga, então é uma droga, né? Provoca um parto prematuro durante qualquer etapa da gravidez. Olha você ver. É usado para levar a cabo o aborto à metade da gravidez e nas últimas etapas desde. Então, no meio e no fim, olha. Sua principal complicação é que o bebê, às vezes, sai vivo. Olha, já pensou? Provoca... Depois tem que matar, né? Porque pode causar graves danos à mãe, e isso aí que é o problema. Recentemente, as prostaglandinas foram usadas com RU486. Então, associaram. O tri já é grávida, associa com outra, né? Essa pílula do dia seguinte, né? Trata da pílula abortiva empregada, juntamente com a prostaglandina, que é eficiente se for empregada entre a primeira e a terceira semana, depois de falar da primeira menstruação, de faltar, né? Primeira menstruação. Primeira e terceira semana. Por este motivo, é conhecido como a pílula do dia seguinte. A tal da pílula do dia seguinte. Age matando de fome ou diminuto o bebê, privando de um elemento vital, o hormônio, progesterona,
o aborto é produzido depois de vários dias de dolorosas contrações. Então, há um sofrimento aqui para a mãe, né? Bom, e aqui é só para a gente entender, né? Em relação ao Brasil, aqui eu estou considerando os dados do programa Fantástico em fevereiro de 2016. Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas podem mudar. Eles estão querendo aí até 3 meses, sei lá, então isso pode mudar. Mas até 2016, essa é a situação. Então, o aborto era permitido para salvar a vida da mãe, a gravidez resultado de estupro e os casos de anencefalia. Anencefalia, o que seria? É uma má formação do cérebro durante a formação embrionária, que acontece entre o 16º e o 26º dia de gestação, caracterizada pela ausência total do encéfalo ou da caixa craniana do feto. Então, no diagnóstico de anencefalia, eles falam o seguinte, que 100% dos casos, o diagnóstico é dado por meio de ultrassonografia, não havendo mais de erro. Isso eu estou querendo. Então, eles estão falando, fez o diagnóstico que era anencefalite, isso não erra. Não, nós vamos ver lá no final. Eu vou trazer informações no final para você ver que as coisas é muito mais grave que posso colocar. Tá? Bom, aqui eu achei essa imagem, vai ajudar muito a gente a entender melhor o que seria. Então, aqui embaixo nós temos um bebê normal, né? E aqui em cima tem o anencéfalo, né? Ele só tem praticamente o tronco cerebral, não tem a parte lá como é que chama isso aqui? Eu esqueci. Não, fugiu. Da massa, né? Dessa massa aqui do cérebro. Massa encefálica. Então, tem essa limitação, né? Bom, eu achei essa informação muito interessante, porque muitas vezes as pessoas entram para esse tipo de procedimento, mas não passam para essas pessoas as informações adequadas. E aqui nós temos informações sérias, que talvez se as pessoas soubessem, não fariam o aborto, né? Então, nós achamos isso no site Movida, que é o Movimento a Favor da Vida. Alguns factos aqui, porque está em português de Portugal, que os abortistas não mencionam. Ou seja, não passa para o pai, nem para a mãe, nem nada. Mais a mãe, né? Mais a mãe. Vocês vão ver o porquê. Então, que fatos são esses? Então, primeiro, 94% das mães lamentam ter abortado. O índice é muito alto. Fazem, mas depois arrepende. E de arrependido, o inferno está cheio. Viu? Então, é uma situação feita, não tem como voltar atrás. Né? E se ela lamenta ter feito aborto, essa dor, vamos dizer, ter feito o aborto, vai pela vida inteira. Não para no momento, não, agora vai pela vida inteira. Né? Então, casos, problemas psicológicos da criatura. Né? 28% das mulheres tentaram suicídio. Índice altíssimo, situação gravíssima. Então, aqui nós já estamos sentindo que a coisa é séria. É muito mais séria. Não é simplesmente tirar um amontoado de células ou uma coisa. Causa traumas que os especialistas, os abortistas não falam. Enganam as pessoas. Não. E aqui, as mães. 58% delas perderam o prazer sexual. Também é uma coisa... Ó, aqui nós estamos mais da metade, né? Sim, mais da metade. Bom. E, finalmente, 63% recorde-se do abortado. Porque algum período que fica dentro da barriga, ela fica lembrando, mexendo e tal. Aquilo fica na mente da pessoa, não sai. Não é descartável, não é um delete aí, sumiu. E observa o seguinte, que recordado do abortado 63% está mais ou menos, não está muito longe, ou vamos dizer, a parte dos 94%. Talvez, né? Por cento que lamentam, né? Então, esse é o quadro. Que não conta. Ela se recorda da experiência, né, pela qual passaram, não é isso? Recorda-se do aborto. Da mãe, principalmente da mãe. Agora vem aqui. Esse dado é de 6 de novembro de 2017.
Encontramos isso nesse site. E o título da reportagem é: Mulheres que abortam são 6 vezes mais propensas ao suicídio. Fechou com o dado lá? Que eu achei a informação para confirmar o que está falando lá. Sim. 28%, foi isso? Não. 28%. Tá aí. Então, um amplo estudo realizado da Sociedade para a Proteção da Criança do Nascer do Reino Unido revelou os graves riscos da saúde física e mental, aquele que tudo está falando mental, que as mulheres que se submetem ao aborto enfrentam, como o aumento da probabilidade de cometer suicídio. Agora, vamos no que nos interessa. Né? Aqui está só o preâmbulo. Tá? Nós vamos entrar agora na codificação para ver o que a gente pode achar lá. A favor ou contra, né? Não sei, né? Vou começar, então, com a fala de Santo Agostinho. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz o seguinte: compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, aqui já está falando a nossa missão de receber aquela alma. Por aqui já estou sabendo que estão condenando o amor. Eu não preciso nem de mais, né? A doutrina espírita, ok? Então, nós, como pais, o futuro pai, temos que compreender dessa possibilidade. Se você não quer ter filho, tem métodos anticonceptivos, você não tem, mas fazer aborto por quê? Né? Ali já tem uma vida da formação. É um crime, sinto muito. É um crime. E aí vem a questão 880 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. E a partir da ligação do feto, não estabeleceu o tempo. Desde quando quando a gente pode considerar como pessoa? No momento da ligação, que o espermatozoide rompe o óvulo, ali é ligado o espírito. Então, a partir deste momento, nós já temos o ser vivo. Então, a partir daí. Né? Então, ele já tem o direito de viver. Ponto. Em que momento a alma se une ao corpo? Então, a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção aqui, porque um pouquinho na frente eu vou falar uma outra coisa que eu percebi. Então, veja bem, que está falando assim: o espírito é designado para habitar certo corpo, a este é ligado. Mas o espírito, o corpo não está formado. O corpo, ele é ligado como é que chama o tempo? Esqueci. No óvulo. Ele não é ligado no corpo. Então, depois eu vou entender, eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou chamando a atenção para esse ponto. Tá? Bom, então, qual é o momento de concepção? Né? Só para a gente ficar claro. A concepção é o momento no qual o espermatozoide penetra no óvulo. Uma vez fertilizado, denomina-se zigoto. Até que alcance o útero 3 a 4 dias mais tarde. Então, ligou, pum, é ali. E aí, eu achei interessante aqui essa reportagem, né? Foi de 2016 também. Então, tá no site Sempre Família. Então, está assim: vida começa com um clarão de luz, revela a filmagem inédita de uma fecundação. E aí, olha, cientistas norte-americanos registraram fogos de artifícios sendo gerados do encontro do espermatozoide com o óvulo. E aí, quando eu vi essa reportagem, eu lembrei de uma frase.
dito por Jesus. Vós sois a luz do mundo. Será que tem a ver? Em relação a isso, o que você acha? Não é um trem assim interessante? Você já nasce da luz, né, como se diz? Não é? Eu achei. Ai, ai. Bom, aí voltando, vamos agora pegar o Divaldo Franco. Aliás, o Divaldo Franco não, vamos pegar Manuel Filomeno, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Entre os Dois Mundos. Então diz lá, Manuel Filomeno. Os núcleos do espermatozoide e do óvulo aproximam-se, crescem e libertam-se das suas membranas protetoras, fundindo. Então, o que era 2 passa a ser 1. Os 23 cromossomos paternos unem-se aos 23 maternos, dando surgimento à organização de uma única célula, de uma célula única. Eu acho isso fantástico, porque nós, como ser humano, desenvolvemos através de uma célula só. E é aí que está o milagre. É aí que está o milagre. Porque se eu der para você, Arthur, um caminhão de areia e um caminhão de cimento e misturar essa massa e te entregar, você constrói uma casa para mim com tudo que tem lá dentro? Não. No entanto, é mais ou menos essa ideia que a gente tem de uma célula única. Nós temos cabelo, nós temos osso, nós temos diabo às quatro, tem músculo de tudo que é jeito, carne, tudo que é... Os neurônios. É fantástico isso, cara. Vem da mesma fonte. Como que isso surge? Então, eu sempre digo assim, que para mim, a maior prova que existe um ser superior é isso. Eu não preciso de mais nada. Mais nada, absolutamente nada. Como é que de uma coisa sai tanta coisa que a gente tem no corpo humano? Sim, sinto muito, né? Então, em uma célula 1, com 46 cromossomos, com todos os códigos da futura organização fisiológica, que se irão converter em trilhões de células. Trilhões. Algumas específicas encarregadas da ossatura, dos nervos cerebrais, das glândulas endócrinas, dos músculos, e sucessivamente. Então, cada um tem seu... E ninguém briga, né? Não, você quer ser cabelo, você quer ser cabelo também. Célula nenhuma briga com a outra. Cada um já sabe o seu destino. Fantástico, fantástico. Então, o que nós temos? Nós temos o óvulo, que começa a se dividir, nessas divisões que vai tomando a forma de um ser humano. Isso que eu falo é fantástico, isso para mim. Então, eu chamo isso de um milagre da vida. É um milagre, para mim é um milagre isso. Ninguém explica isso. Descreve o processo, tudo bem. Está aí a descrição. Como que ocorre? Quem faz isso ocorrer? Por que cada célula toma um destino diferente? Aí que vem. Né? Por que por exemplo, um óvulo fertilizado do ser humano dá uma forma humana, do animal dá um animal? Por que um animal não dá um ser humano não dá um animal? Deu para entender? Tem alguma coisa aí nessa que comanda isso, entende? Isso que eu quero chamar a atenção. Eu acho fantástico isso aí. Né? Então, e outra coisa, não é obra do acaso. Não pode ser. Isso foi algo inteligentemente criado. Uhum. Não tem como, né? Então, só para a gente ter uma ideia, não vou pegar tudo, porque é muita coisa, mas o corpo humano. O ser humano é composto de 640 músculos. Lembre-se, era uma célula só. 3 bilhões de fibras nervosas. 30 trilhões de células vermelhas. 100 bilhões de neurônios. 96 mil quilômetros de veias. Veio de uma célula só. O esqueleto humano é leve como alumínio e tão forte como o aço. Né? Isso é só para a gente ter ideia. Vamos lá. Aí continua lá. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderá renunciar. O espírito poderá renunciar a habitar o corpo que lhe é designado. Lembra que eu pus lá o aborto espontâneo por espírito, pelo próprio espírito reencarnante? Tá aqui. A união é definitiva, no sentido que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para aquele corpo. Mas
como os laços que o prendem ao corpo, o espírito ao corpo, ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito. Então, o que chega a dizer, eu vou fazer esse aqui, não, cara, esse tem aqui não dá, não. E volta e diz, não vou. Aí acontece o aborto. Sai o espírito, mas o feto morre, aí morre mesmo, não tem jeito. E causa um aborto espontâneo. Né? E se este recusa diante da prova que escolheu. Né? Neste caso, a criança não vinga, ou seja, não vive, claro, vai morrer. Aqui que vai começar o nosso problema, mas eu vou deixar para explicar daqui a pouquinho. Entre os natimortos, natimorto é aquele que já nasce morto. Alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Olha, o que ele está falando? Então, vamos lá. Um bebê que vai nascer, será que dele, aquele bebê que vai nascer, não foi designado um espírito para ele? Não é estranho? Há alguns, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza, algumas vezes, mas não vive. Então, aqui eu vou voltar. Aqui que chama a atenção. A ideia que se tem naquela questão 344, tá? E nessa questão agora, a ideia que se tem é a seguinte: o corpo está formado e vem e liga o espírito. Então, por isso que falou assim, tem um corpo que não foi designado, por isso que está fazendo essa pergunta. Mas, Paulo, mas espera aí, você tá... Não, eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei essa ideia maluca. Tá certo? E aí que muitas vezes causa confusão. Então, lá, primeira edição do Livro dos Espíritos, publicada em 18 de abril de 1857, nós vamos destacar as seguintes questões. São duas questões, é uma questão e a letra A dela, a respeito do momento da desligação do espírito ao corpo. Então, nós estamos vendo a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 perguntas. É a questão 86. Então, pergunta Kardec, em que momento a alma se une ao corpo? Ao nascimento. Opa, peraí. Então, aqui, na primeira edição, está falando que o espírito é ligado no corpo quando do nascimento, no momento exato do nascimento. Por isso que está falando natimorto. Desculpa. De espírito que não foi designado, corpo que não foi designado um espírito. Porque dentro dessa ideia, ligava ao nascer. Você já nasceu morto, então, teoricamente, não foi ligado a ninguém. Deu para entender? Então, eu percebi isso, que algumas falas na codificação têm essa ideia. Eu custei a entender o porquê disso. Custei. Tá? Então, olha aí a pergunta seguinte. Antes do nascimento, a criança tem uma alma? Não. Opa, então está falando que aquele feto não tem alma. É isso. Então está provado que a alma será ligada ao nascimento. No momento que nasceu, toma que esse espírito é teu. Né? Pega esse espírito, toma que esse corpo é teu. Não tem como se dizer. Como vive, então? Como as plantas. Então fica lá vegetando. Sem, né? Aí vem Kardec e comenta. A alma e o espírito se unem ao corpo no momento em que quer ver a luz e respira. A alma ou espírito se une ao corpo no momento em que a criança vê a luz e respira, ou seja, no momento que nasce. Então, antes disso, não tem alma. Aquele corpo não tem alma. Então, se aquele corpo não tem alma e ele nasceu morto, então não foi designado o espírito. Então, por essa que é a ideia aqui. Não foi designado, porque já sabia que ia nascer morto. Por isso que essa ideia está aqui ainda. Ok? Bom, aí, antes do nascimento, aí completa Kardec, a criança só tem vida orgânica sem alma. Olha, sem alma. Ela vive como as plantas, tendo apenas o instinto cego de conservação, comum em todos os seres vivos. Obviamente, nós vimos que na questão, se não me engano, 356 do Livro dos Espíritos, da nova edição, já está falando que é na concepção. Houve uma mudança de conceito. Por quê? Não sei. Eu não consegui detectar o porquê, o motivo. Só que sei. O que está aí registrado claramente, sim. Na primeira edição,
é no nascimento que liga o espírito. Quando chegou na segunda, bom, já é na concepção, mudou completamente. Então, se a criança nasceu, não foi designado que a criança morta, sem espírito, aí ele vai entender. Ó, entre os natimortos haverá algum que não tenha sido destinado à encarnação de espírito. Então, se ele é ligado no momento de nasce, aquele nasceu morto, não tinha espírito nenhum designado para isso. Essa é a ideia. Quando, na verdade, isso não ocorre. Tá? Todo, mesmo que tenha nascido morto, tem um espírito ligado. Porque ele é ligado na concepção. Então, ele tem esse problema da codificação aí que eu percebi depois de muito tempo. Não sei se vocês vão concordar comigo também. Aí, vamos lá. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Há crime toda vez que transgredir a lei de Deus. Ah lá, não matarás. Lembra lá que não foi à toa que eu pus lá? Sim. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirará a vida de uma criança antes do nascimento. Uai, a vida de uma criança antes do nascimento, onde que é? Da concepção ao nascimento. É um período, né? Pois está impedindo o alvo de suportar as provas de que se viria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, não deixa ele progredir. Está eliminando a oportunidade dele progredir. Então, isso é um crime. Né? E aí vem, no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então, essa pergunta está exatamente dentro do conceito da outra, da questão do nome da ligação. Porque, na verdade, a criança já existe. Então, mas como ainda está trabalhando aquele conceito que o espírito está ligado no momento do nascimento, então, dá a impressão que a criança não existe. Então, por isso que está falando. Né? Então, a minha solução para a questão seria: é preferível sacrificar o ser que ainda não nasceu a sacrificar o que já nasceu. Essa é a ideia. Sim. Existe. Né? Bom, a Federação Espírita Brasileira, ela tem uma campanha sobre aborto. Inclusive, eu não sei se o folder é este ainda, porque eu peguei um antigo, não sei se é esse que estão usando. Respeitamos a vida, aborto não. Aí vamos usar o quê? Justamente aquela questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Né? Tá aí. A posição da FEB, então, foi sempre em defesa da vida. E eu acho isso deixa bem claro também, que é importante. Aí vem os favoráveis e os desfavoráveis ao aborto. Né? Então, aí, ó, o que é contrário? É fácil falar em abortar. Afinal, você já nasceu? Claro. Só fala em aborto quem nasceu. Por incrível que pareça, né, Arthur? Isso aí. Né? Essa foto de 2012. Aí, no Jornal Crítica Espírita, 2015, aí vem, coloca lá a plataforma, né, de algumas mulheres. Meu corpo, minhas regras. Para todas as lutas das mulheres. Então, quer dizer, é meu corpo, eu faço o que eu quiser, eu tiro, entendeu? Mais ou menos dentro dessa ideia. Mas, será que é meu corpo mesmo? Vamos ver, né? Daqui a pouco. Aí, ó, meu corpo, minha escolha. Então, e aí, pois então, escolha antes de me conceber, não depois. Não é depois. Seu corpo todo mundo sabe que é o seu corpo. Mas se você não quer a criança, então não tem. Arruma um jeito de não se engravide. Não é engravidar para tirar. Porque a partir do momento que tem uma criança lá no ventre, então aquela criança não é o seu corpo mais. E nós vamos mostrar isso aqui. Aliás, vamos provar. Né? Então, vamos lá. Amélia Rodrigues, no livro Terapêutico de Emergência. Não obstante se argumente quanto ao direito que a mulher tem sobre o seu corpo, a verdade é que aquele que se desenvolve na intimidade intrauterina não lhe é a continuação, sendo antes o resultado da união de outras energias que se conjugam
para manifestar a vida e prolongá-la através da sucessão dos anos. Um filho é uma dádiva de Deus. Mas será que a Mary está falando sério? Então, vamos ler. Voltamos. Aqui não, esse aqui é outra obra interessante também, para quem quiser aprofundar um pouco no tema. Foi publicada pela FEB, o que os espíritos dizem sobre aborto. Então, são várias falas, né? Juntou lá nesse livro. Então, está aqui o texto, a visão espírita do aborto. Estudos científicos recentes demonstraram o que já se sabia há muito tempo. O feto, olha aqui, o feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que esse argumento é fatal. Para se manter vivo dentro do útero, o feto para ficar vivo lá dentro, ele necessita ou tem que emitir substâncias apropriadas para neutralizar as substâncias que são produzidas pelo organismo do hospedeiro ou da mãe, com o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. Olha você ver a natureza. Então está lá o feto, o corpo da mulher. Não, isso é um organismo estranho. Vamos tirar. E o homem tem que se virar para criar substância para neutralizar aquela carga negativa que vem em cima dele para poder ficar lá dentro. E como que é o meu corpo, minha vida? Como é que explica isso? Meu corpo, minhas regras. Aqui está pronto, fatal. A não ser que fale que isso aqui não... Isso está furado. Essa informação está furada, não é científico. Né? Então, seu corpo de outra pessoa. Não tem como discutir. Não é seu corpo. Então, se não é seu corpo, não é sua escolha. Você não pode tirar a hora que você quiser. Né? Então, se você quer dar direito a alguém para decidir se fica ou não, vamos dar para o feto, então. É ele que tem que decidir. Então, pelo direito de decidir sobre o meu próprio corpo, vamos dar o direito para ele, não para a mãe. Né? E aqui nós vamos pegar alguma coisa dessas 3 obras para somar nosso estudo. Emmanuel, no livro Vida e Sexo. Admitindo seja suficiente uma breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, Emmanuel está falando assim, o aborto pode causar moléstias. E pode causar obsessões. Né? E aí vem... Vem, então, agora, Miramês. Seja a mãe ou qualquer outra pessoa que servir de instrumento para abortar uma criança pratica um crime. E pior, essa premeditação vem da maldade, da inconsciência das leis. Nasce do egoísmo, principalmente da época que atravessamos. São pessoas mentindo a si mesmas. É o fantasma do desculpismo que pretende enganar a consciência, sob a alegação de que os tempos atuais não comportam mais do que um filho ou 2, ou às vezes nenhum. Vida cara, escola difícil, falta de condições de moradia, não se encontra empregada, mulher e marido precisam trabalhar fora, e daí por diante. São as desculpas mais comuns. O aborto é um crime de maior monta. É matar quem não tem meios de defender a própria vida. É duro, mas é isso. Em um corpo que se encontra em formação. O pior é que são muitos os inimigos que o assassino granjeia no mundo espiritual, no ato de abortar uma criança em gestação. Aí está falando da obsessão aqui de novo. Mais um falando de obsessão. E os inimigos fatalmente passam a obsediar a pessoa. A pessoa, a mãe, o pai, os médicos, os enfermeiros, pode envolver todo mundo. Depende da raiva que ele sentir e de achar que ele é culpado, que aquela pessoa é culpada. Né?
liberação e reação. Lembre-se do diálogo entre o assistente Silas e Hilário. E o aborto provocado assistente, inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que vem a conestar, se ele disfarçar, semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa. Lembra lá que o Emmanuel falou de causa de doença? Etiologia de doença? Aqui. Flagelos esses com os quais, muitas vezes, desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Então, que se reconhece redivível, mas doente e infeliz. Por quê? Pela incessante recapitulação mental do ato abominável. Então, no mundo espiritual vai ficar revendo aquele ato, né? Através do remorso, reiterar por longo tempo a degenerência das forças genitais. Bom. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa fala, e aí, quem quiser pode questionar para lá, não tem problema, mas eu achei interessante esse centro genésico da alma. O que seria? Então, ele está falando dos centros vitais, os chakras. Então, o aborto vai provocar um certo distúrbio, vamos dizer assim, no centro genético, e provavelmente pode trazer alguma consequência na futura encarnação. Por exemplo, a mulher nascer infértil, sei lá, qualquer coisa. Pode, não estou afirmando, porque isso é a opinião do autor. Tá? Embora eu não tenha nada para contrariar também, né? Tá certo? O Dr. Jaider Rodrigues de Paula é psiquiatra, discorrendo sobre o tema aborto espontâneo, diz o seguinte: queremos tecer algumas considerações a respeito do aborto espontâneo, que, a nosso ver, em bom número de casos, não é tão espontâneo como possa parecer à primeira vista. Isso que vai ser a grande novidade. E nós falamos entre os tipos de aborto lá atrás. Defrontamos-nos com situações em que a mente dos pais, lembra lá que eu falei dos pais? Principalmente da mãe, dos irmãos e de outros, pode conspirar ocultamente contra o êxito da reencarnação. Então, não querer, que praga desse filho, não sei o que tem, para tipo, vai solta, vamos dizer assim, entre aspas, negativo, que vai acabar prejudicando o nascimento daquela criança, pode levar ao aborto. É isso. Mas, Paulo, isso aí, não sei o que tem. Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: nós do interior, viu, Arthur, conhecemos um tal de olho gordo. Você já ouviu falar em olho gordo? Aí eu vou visitar na casa dele, lá em Niterói, Arthur? Isso, Niterói. Você está me ouvindo? Aí ele da casa dele tem uma samambaia. No samambaia bonito. O Paulo não está me ouvindo. Morreu. Então, o pensamento, a energia negativa que nosso pensamento carrega pode prejudicar, sim, as coisas vivas, vamos dizer assim, coisas vivas, tá? Então, pode, sim, com certeza. O autor cita algumas situações, mas o que nos interessa é o seguinte trecho. Ele vai citar várias situações, né? Acrescida a todas essas situações, temos a participação constante dos desencarnados, que, quando são desafetos do reencarnante ou da gestante, cerram sobre este o guante seria a autoridade despótica, implacável, mão de ferro, né? Da perseguição ostensiva, acentuando o santuário materno, com a missão de fluidos deletérios, enquanto mães poucos vigilantes. Então, os obsessores podem influenciar, julgar carga negativa, dependendo do estado da mãe, e aqui provocar aborto. Lembra lá que eu falei dos espíritos lá também? Como resultado de todas essas situações vividas, com maior ou menor carga emocional, somados ou não a fatores externos, desnutrição, desgosto, etc., podemos ter o aborto espontâneo, na situação aqui dos obsessores. Tá aí.
Aborto e gravidez surgida de estupro. O Manifesto Espírita Anti-Aborto, da FEB. Aí a política, né, a bandeira é crime, é obrigar uma mulher a ter um filho sem seu consentimento. Essa é a bandeira. Aí, ó, aí embaixo na barriga, legalize o aborto. Se bem que a legislação já permite nesse caso, né? Mas, no caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, a lei deveria facilitar e estimular a doação da criança nascida ao invés de promover a sua morte legal. Não é? Muito interessante. Sobrepõe-se o direito à vida ao conforto psicológico da mãe. O espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar, estimula, não obriga, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente, fica bem claro, um compromisso passado com o genitor. Não está ali por acaso. À toa. E mesmo numa situação dessa, por exemplo, se está ali um compromisso, talvez até a mãe se comprometeu com aquele espírito, não, eu vou te receber e tal, e faz o aborto, pode saber que pode vir um obsessorzinho daí. Pode vir, pode. Né? Não estou afirmando que em todos os casos assim, não. Bom, e aí achei essa imagem interessante. Vai falar do estupro. Ela foi estuprada. O que devemos fazer? Abortar o bebê. E com o estuprador, podemos usar da pena de morte também? Claro que não, devemos respeitar a vida. Ué, peraí, tem uma incoerência nisso aí. Se o estuprador você não pode matar para respeitar a vida, por que o feto você vai matar? Ué, tem uma contradição. É a condição humana. Por não ver o lado transcendente da coisa, bem colocado ali para a fé, fica dando essas opiniões contraditórias, né? Se não serve para um, não serve para outro. O outro que é inocente mata. O outro que é inocente mata. O culpado não mata, não pode matar. Uai, peraí, tem alguma coisa estranha. Ou mata os dois, não mata ninguém. Não é que eu estou falando para matar o estuprador, não. Eu só estou no exemplo de argumento, tá? Não tem nada a ver. Na revista Reformador, de fevereiro de 2000, vai falar do aborto eugênico piedoso. Então, começa lá. A questão 372 do livro dos Espíritos é elucidativa. Pergunta. Que objetiva visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Resposta. Os que habitam corpos idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, no caso dos fetos mal formados, então tem um motivo e tem uma causa. Nós não sabemos que causa que é. Pode ser a causa da lei de causa e efeito, simplesmente, né? Como produto da lei de causa e efeito, pode ser até mesmo uma opção do espírito. Não vou vir naquela situação porque o que eu já fiz lá para trás, eu preciso passar por aqui, então eu quero lhe redimir perante a lei divina, ponto. Então, como é que nós vamos saber? Né? E aí continua. Fica evidente, desse modo, que mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves, irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução. Pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Basta também que ele renasça em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Há uns tempos atrás, bem atrás aí, eu visitei uma creche na cidade de Betim, aqui perto, de Belo Horizonte, de crianças com deformidades, com deficiência mental e tal. E a primeira vez que eu vi foi um choque tremendo, porque a gente chega num determinado quarto, tem uma criança literalmente amarrada na cama. Aquilo foi um choque, né?
Mas o pessoal sabendo que causa, né, em espécie todo mundo que chega lá, né? E obviamente quem quer saber o porquê, né? Por que ela está assim. Então, eles explicaram o seguinte, ó. Quando a gente solta essa criança, ela vai para uma parede e fica batendo a cabeça, batendo a cabeça e batendo a cabeça. E quando nos deram essa explicação, aí nós olhamos para a cabeça da pessoa, a testa já estava chata de tanto bater na parede. Então, a minha percepção, posso estar equivocada, tá, gente? Que aquele espírito é consciente que o corpo dele é uma prisão e quer sair de qualquer forma. E o que ele escolhe é dar o cabo no corpo dele. É morrer para sair. Teve uma outra situação aí, e aí de um interno lá, nós estávamos na reunião mediúnica, manifestou-se um espírito de uma moça que vivia lá nessa creche, né? E não tem nem como conversar. Como é que você vai conversar? Uma pessoa que não falou a vida toda, como é que você vai conversar para, né, para instruir? Não tinha jeito. E aí, nós tínhamos um médium vidente na reunião, e ele viu o espírito de um dos internos que sobressaía entre os outros, comparecer na nossa reunião, conversar ou gesticular, se fazer entender o que aquele espírito levou. Olha para você ver que legal. Então, hoje assim, a minha consciência é a seguinte, esses espíritos sabem o que estão passando. Toda vez que sai do corpo, no desdobramento noturno, eles podem ter contato com a vida passada e saber por que está naquela situação. Então, aprende? Claro que aprende. Muitas vezes aprende mais que a gente. A lição de mudar de atitude. Tá? Então, não são vidas inúteis. Não são vidas inúteis. Com certeza. Então, depois disso, eu mudei de ideia em relação a essa percepção que eu tinha, sabe? Não tem jeito, não. Tá certo? Bom, e aí, vamos lá. No site Bebê e Mamãe, tem a seguinte reportagem. Bebê que nasceu sem cérebro choca os médicos após 6 anos. Ué, mas não falou lá atrás que o diagnóstico era infalível? 100%? Não falou isso lá atrás? Não, Arthur. Ou eu estou enganado? Falou. Olha para você ver. Você está me escutando, Paulo? Muitas vezes, Não que de repente, aquilo que você está fazendo, você está tirando uma chance, você não sabe o que vai acontecer aqui, ó. Ah, isso aqui está sem cérebro, vamos abortar. Mas aí viveu 6 anos depois. Né? Então, quando a inglesa Swell Wall estava grávida de Noé, qualquer coisa assim, os médicos tinham certeza que ele não iria sobreviver. Tinha certeza, deve ser. Isso porque os exames mostraram que seu cérebro não estava se desenvolvendo. Os exames apontavam que ele tinha apenas 2% do cérebro. É quase nada, né, gente? Quase nada. Diante deste diagnóstico, os médicos sugeriram diversas vezes a Sueli e ao marido Rob, que eles fizessem um aborto. Então, a sugestão médica, tira essa criança. Então, eles alegaram que o menino nunca iria falar, andar, comer, enxergar ou ouvir. Noah nasceu e, após 3 anos, contrariando todos os diagnósticos médicos, uma nova tomografia mostrou que o seu cérebro já estava com 80% do tamanho normal. Ou seja, seu cérebro deixou de ter apenas 2% do tamanho para ter 80%. E se tivesse abortado? Então, confiar no 100% do diagnóstico médico, será que vale a pena? Atualmente, Noé é um menino de 6 anos e muito feliz. É esse aqui. Ele apareceu no programa lá nos Estados Unidos, se não me engano. Né? Mãe se recusa a abortar bebê com anomalia e filho nasce perfeito. Epa, peraí. E o diagnóstico perfeito, 100%? Não tem erro? Mas que é isso? Foi diagnosticado com problema e nasceu normal. Dá para confiar? Não dá, né? Então tem que pensar 2 vezes.
3, 4, sei lá. O aborto eugênico é um erro porque o corpo, deficiente ou não, é sempre valioso instrumento para a evolução do espírito. Para aquele espírito. Né? Bom, reconhece-se duas formas de aborto. O aborto espontâneo e o provocado. O aborto espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais, dependente de enfermidades maternas ou fetais. O aborto provocado ou criminoso, então já taxou, né? Qualificou, né? Como o próprio nome indica, se deve a uma ação física ou primária provocada pelos pais ou por outra, com o objetivo de destruir o feto intrauterino. Há uma forma de aborto espontâneo, e aqui que eu ponto, que na realidade, ante a lei divina, apresenta-se como criminoso. Vamos ver? Aí nós vamos ver lá no livro Missionários da Luz, o diretor Apuleio denomina de aborto inconsciente, onde a destruição do feto não se efetivará através de ações químicas, físicas ou químicas, mas, presta atenção, em consequência de descargas mentais deletérias da mãe ou de situações de extremo conflito no lar, pondo dificuldades magnéticas ao desenvolvimento da gestação. Cria um ambiente familiar tão carregado de energia negativa que acaba provocando aborto. Aí, para todos os efeitos, um aborto, né, espontâneo. Mas atrás da história, né, tem lá os motivos. Manuel Filomeno de Miranda, eu vou explicar o seguinte. Porque lúcido acompanhado o mergulho na organização física, percebe-se desejado, reprochado, registrando os estados familiares, bem como os conflitos domésticos do meio onde irá viver. O que ele está falando aqui? Que o espírito percebe tudo que está acontecendo à sua volta. Ele não está no lado, vamos dizer assim, mas ele tem as percepções. Em muitos casos de terapia regressiva, pessoas se deram conta de que eram rejeitadas, né? Elas se sentiam rejeitadas, porque lá no início, por exemplo, da gestação, a mãe não queria. Talvez eu tinha que ter mutilada, sou muito nova, eu não queria. Né? Não estou falando que não queria que seja uma coisa sempre ruim, não, tá? Para justificar. Mas tinha uma situação que ela não queria naquele momento se engravidar. Então a criança nasce, cresce e fica aquele trauma. Ah, sou rejeitado, mamãe não gosta de mim, papai não... Entendeu? Aí quando vai na regressão, descobre que o quê? Gosta aí. Então tem-se a prova, então, que eles percebem o que ocorre à sua volta. Teve um caso de regressão que a criança, que a pessoa, uma moça, não, aliás, um rapaz descobriu que a mãe dele não era a mãe biológica dele. E viu até a roupa da parteira, descreveu a roupa da parteira que estava acompanhando o parto. Aí, quando ele chega em casa, ele apertou o santo da mãe, né? Aí ela falou, não, realmente, eu não sou, não. Não sou sua mãe biológica, não. Aí descreveu tudo que eu contou para ele. Então, quer dizer, percebe sim. Esse é o ponto, percebe sim. Isso, por que eu estou insistindo nisso? Porque nós temos que ter muito cuidado com o que a gente está falando perto de mães grávidas. E as próprias mães ou os pais ficam atentos em relação ao que estão falando. Porque aquilo pode repercutir no psiquismo da criatura, ou até mesmo, dependendo da situação, até para ele desistir da reencarnação. Ele mesmo desistir da reencarnação. Né? Vezes ocorrem que o pavor se torna tão grande que o espírito desiste da reencarnação ou, em desespero, interrompe o programa traçado, resultando no aborto natural, a gestação em andamento. E aí? É exatamente isso. Aí vem Chico. Se é dele ou não, não sei. Porque o problema do Chico é esse, você não sabe se é ele ou se é Emmanuel, né? Se há anticoncepcional, por que promover a morte de criaturas nascidas ou em inflamação? Com a terra tão imensa para ser lavrada e aproveitada, é impossível aplaudir o aborto. Somente podemos entender o aborto terapêutico quando a vida materna está ameaçada. É justamente o que prega a doutrina. Acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra
pela providência, pela divina providência, para que a delinquência do aborto seja ajustada. Os parceiros usarão esse agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. É fantástico. Essas duas falas aqui fecha tudo. Mário Quintana. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao homologado nascituro, rouba-se este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Fantástico. Maria Tereza. O aborto é uma decisão tão miserável, pois uma criança deve morrer para que possas viver como desejas. Papa Francisco. Não permitir o desenvolvimento de um ser que já dispõe de código genético de um ser humano não é ético. Abortar é matar alguém que não pode se defender. Bom, no início eu não estava colocando essa parte, mas eu acabei precisando de colocar. Porque, às vezes, como a gente já fez palestras em várias casas, espíritas, pode encontrar uma pessoa lá naquele momento que fez aborto. E tiver, o Paulo também acusando, não estou acusando ninguém, né? E aí, assim, agora eu vou para o inferno, ou não, para o umbral, o espírito vai para o umbral, né? Então, nós temos que passar uma instrução para a pessoa não se sentir, sabe, condenado e tal, né? Então, aí tivemos que colocar esse acréscimo aqui para dessa situação mais confortável, a criatura não sair lá toda preocupada. Se você já abortou, é possível renovar nossos destinos todos os dias. Como? Afeiçoando-se aos filhos alheios, dedicando-se à criança abandonada, trabalhando em instituições que atendam a criança pobre. E aí? A caridade cobre multidão de pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Desde amor de Emmanuel. Eu acho que é isso. Né? Não tem que se preocupar. O que está feito, não tem como se consertar. Mas temos como agir no presente para mudar. Né? Adotando a criança, cuidando de criança, entendeu? Tem como fazer. Né? E está bem claro, a caridade, o amor, né, cobre uma multidão de pecados. Isso é fantástico. Né? Aborto, reabilitação da falta. Então, só por meio do bem que se repara o mal. E a reparação, nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Ou seja, você tem que fazer por amor. Aí eu vou adotar a criança. Então, eu vou adotar por amor. Eu não vou adotar para acabar com o meu carro. Tá certo? Eu tenho que adotar por amor. Eu tenho que trabalhar na instituição, na creche, lá, por amor. É isso que está falando. Então, o amor, sim. É isso que é importante. Não é só o ato. O ato tem que acompanhar do amor. E aí, para quem já fez, eu uso a frase de Jesus. Eu também não te condeno. Vai e não torne-se a pecar. Lucas. Agora é o problema sério, porque agora nós já temos conhecimento. Então, usamos Lucas. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preocupou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotada, será açoitado poucas vezes. Ou seja, você tem culpa a partir do momento que você tem conhecimento. Então, a partir de agora, quem está aqui nos assistindo ao vivo e posteriormente já não pode fazer aborto, mas dentro da ótica espírita. Essa é a ideia. O que está feito, né? Aquele a quem muito se deu, né? É o argumento, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Finalizando. Você só está aqui neste momento assistindo a este estudo exatamente pelo fato de sua mãe não tê-lo abortado. Pense nisso. Aqui está a lista das obras que nós trabalhamos para montar este estudo, não o e-book, é só o livro, né? É só esse material daqui.
Trabalhei aqui. O resto aí da lista, as imagens. Meu site, e-mail, e aqui está o e-book no formato digital. Pode ser comprado da Amazon, no site da Amazon, na Livre Cultura. Quem se interessar, está aí. E eu não ganho nada, tá? De visão da vez. E a pessoa, não, está aqui fazendo propaganda do livro. Não. Se eu tivesse fazendo propaganda do livro, eu não fazia palestra dele tão detalhada igual eu fiz aqui, né? Só fazer miudinho, achar para fazer o cara comprar. Mas aqui está praticamente tudo do livro. Né? Bem resumido, mas está. Ok? Paulo, você está me escutando? Seu som. Você está me escutando? Seu? Meu? Você não está me escutando. Oi, agora eu tô. Tava com um probleminha aí. Você deu som no meu? Sim, deu. Você que não me escutava, eu estava vendo que você não estava me escutando. Tá vendo aqui? Tem horas que a gente abaixa sem querer com a mão aqui, o som diminui, né? Não, tranquilo. Eu imaginei isso, até mandei um zap para você falando que não, mas eu estava tão entendido lá que eu nem vi que você tinha mandado lá. Mas tranquilo, não afetou em nada, não. Bem, pessoal, então vocês viram aí, né, o quão séria é a questão, como o Paulo bem ressaltou, acho que nem tem muito o que agregar. Não se trata aqui de apenas também colocar sobre a mãe a toda a responsabilidade. Perceba que os próprios espíritos dizem que todo aquele que atenta contra a vida, e o pai está envolvido, ou qualquer outra pessoa que atente contra aquela vida, né? Claro que, como dissemos numa outra oportunidade lá no meu canal, recentemente, às vezes o pai não soube, não toma conhecimento, né, às vezes que a mãe abortou, às vezes a mãe nem comunica, né, a mulher, no caso, nem comunica o fato e acaba fazendo o aborto sem conhecimento. Aí, nesse caso, obviamente, que o outro não teve nenhuma participação porque desconhecia. Agora, quando ele, né, toma conhecimento e pelo menos não faz um esforço para que aquilo não chegue ao seu desiderato, né? Então ele acaba também, obviamente, tendo a sua responsabilidade. E como o Paulo também deu a entender, nós temos que ter um comportamento responsável, né? E isso vai muito em relação ao comportamento das pessoas na área sexual, né? Quer dizer, o sexo descompromissado acaba também, muitas vezes, levando a uma gravidez não planejada e aí que acaba, por vezes, culminando num aborto provocado. Então, essa é uma questão muito séria que, às vezes, por um momento nosso de descuido, de irresponsabilidade, de falta de reflexão, acaba trazendo consequências aí espirituais bastante sérias, como nós podemos ver muito claramente. Bem, não temos aqui nenhuma pergunta, né? O pessoal gostando aqui bastante, agradecendo, né? A Cláudio Pecorari, a Sheila Rejane, o Marcondes Moreira, nós já colocamos, todos aí apreciando bastante esse profundo estudo, né? Que o Paulo veio nos trazer, não só tendo como base a própria doutrina espírita, mas também, inclusive, profissionais da área médica que sequer são espíritas e que notaram aí, né, os prejuízos que o aborto causa, não somente a criança, né, mas também principalmente a mãe, né, com problemas psíquicos e orgânicos bastante sérios em grande parte das vezes. Não é, Paulo? Então, vamos às suas considerações finais para a gente, então, encerrar o nosso estudo de hoje. Eu só espero que a gente tenha conseguido dar o recado certo, porque esse é o objetivo, né? De mostrar que a posição da doutrina espírita é bem definida, é bem objetiva, não tem... Ninguém pode falar, não entendi, não existe, não interpretei de outro... Não tem como, é bem objetivo, tá? E, em razão disso, eu acho que seria uma incoerência muito grande qualquer um de nós advogar o aborto em qualquer situação, a não ser aquelas permitidas por lei. Nem aquela do estupro, pelo que está na doutrina espírita, deveria fazer. Não quer ter o filho? Tô ótimo, dá para outra pessoa. Isso né? aí. Não precisa matar, né? Então, esse que é o ponto principal que eu acho que a gente precisava passar, porque a gente
principalmente nessa época de política, a gente vê plataformas aí de contra, a favor de aborto, e então a gente fica percebendo que as pessoas não têm ideia exata do que a doutrina espírita fala. Então, nossa proposta é trazer para esclarecer e ajudar cada um a seguir o melhor caminho. Agradeço aí a participação de todos, né? E até uma próxima, se Deus assim permitir. Perfeito, perfeito. Nós comentávamos até sobre isso na live passada, né? Quem não viu ainda, com o Lucas Berlanza, onde ele falou sobre espiritismo e as questões sociais, e nós comentávamos sobre um congresso que andou tendo aí algumas semanas atrás, onde um indivíduo foi convidado para esse congresso para falar. Ele falou favoravelmente ao aborto e ainda foi aplaudido. Então, aquilo foi de estarrecer. O Paulo já tinha esse estudo sobre aborto, né? Até não foi nem em função desse tal congresso aí, mas veio bastante a calhar, né? Uma vez que a gente comentou sobre isso muito recentemente, né? E na semana que vem, pessoal, nós teremos aqui um convidado, que é o Adair Ribeiro. Ele que está lançando o livro A Obra Esquecida de Angeli Torteroli, que foi um grande espírita brasileiro, e obviamente isso traz bastante polêmica, uma vez que o Angeli Torteroli era um polemista. Ele é alguém que se posicionou firmemente em relação a alguns posicionamentos dos espíritas, e alguns espíritas à época, principalmente os espíritas que tinham uma afeição em relação às obras de Rustem, que inclusive nós já tratamos aqui no Polêmica Espírita. Então, o lançamento do Adair Ribeiro deste livro, muito importante, né, onde ele falará sobre essa questão histórica, os posicionamentos de Angeli Torteroli, e que muito certamente vai agregar ao nosso conhecimento, à nossa cultura espírita, né, principalmente em relação ao próprio movimento espírita. Tá ok? Então, esperamos vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 8 da noite, pessoal. Até lá!